Alô pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande, um vídeo para falarmos do Flamengo que venceu e venceu muito bem o Botafogo dentro do Newton Santos, 3-0, uma vitória histórica porque é o placar mais elástico que o Flamengo consegue em cima do Botafogo dentro do Newton Santos. Inclusive nos últimos 10 jogos lá entre Flamengo e Botafogo, o Flamengo venceu 9. Pois é, rapaz, e a gente vai trazer informação importante envolvendo o Flamengo. Saul vai jogar contra o Palmeiras? Olha, a notícia não é muito boa, não. De La Cruz e Alan ficam à disposição. E o Cebolinha, hein, que foi importante no segundo gol do Flamengo contra o Botafogo, saiu lesionado. Tem atualização sobre ele, Vene? Temos sim, e também a notícia não é boa. Mas também tem notícia boa envolvendo a renovação de Arrascaeta, do Felipe Luiz e do Mengão. Vamos agora para as informações. É o seguinte, galera. Antes eu quero fazer uma análise do jogo ontem, que eu vi muita gente menosprezando a vitória do Flamengo, mas, gente, foi uma vitória muito importante. O Flamengo não deu um show, não foi um espetáculo. O primeiro tempo do Flamengo, de fato, não foi tão bom, mas eu acho que foi mérito também do Botafogo, que soube neutralizar o Flamengo. Mas o Flamengo tem um jogador que ele é muito diferente. O nome dele vocês já sabem, Arrascaeta. Esse jogador, o Flamengo estava encontrando dificuldade, ele simplesmente pegou um nó e desatou o nó rapidamente aos 39 minutos do primeiro tempo. Ele recebeu a bola, venceu o marcador, que no caso era o Alan, que pode ter marcado mal, mas o Arrascaeta fez uma jogada primorosa, ganhou no corpo, o que era raro do Arrascaeta, a gente está vendo atualmente, deu um passe absurdo para o Pedro. O Pedro, a gente sabe que é um grande finalizador. Inclusive, gente, o Pedro como titular era algo que eu pedia há muito tempo. E não só o Pedro, o Luiz Araújo também, autor do segundo gol. Jogador que eu venho pedindo como titular, vocês me acompanham aqui no SBT, enfim, nas redes sociais eu sempre falo sobre isso. Esses dois jogadores são os dois jogadores que mais te entregam em gol e assistência. Então você não pode deixar esses dois jogadores de fora a partir do momento que o problema do Flamengo é não fazer gol. E aí o Flamengo, enfim, foi super soberano, digamos assim, no segundo tempo. Inclusive, o Felipe Luiz mostrou uma baita leitura de jogo, colocando o Carrascal, e o Carrascal desarmou a jogada e deu um lindo passe para o Plata fazer o terceiro gol. Então foi uma partida que o Flamengo mostrou. Eu tinha um certo receio de como viria o Flamengo pós-data FIFA. O Flamengo poderia até não ganhar, mas deveria fazer um bom jogo. E fez um bom jogo e também ganhou. E ganhou muito bem o Botafogo por 3-0. Então o Flamengo chega agora para esse duelo com o Palmeiras no domingo muito bem, com a moral lá em cima, a autoestima lá em cima, diante de um Palmeiras que hoje joga o melhor futebol aqui no Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo dentro da sua casa, a gente sabe a força que tem. Inclusive o Flamengo atualmente é o melhor visitante, é o time que mais faz gols no Campeonato Brasileiro, é o melhor mandante. Então o Flamengo está desempenhando. Atualmente não é o líder, mas precisa vencer o Palmeiras porque o critério de desempate é o número de vitórias e atualmente o Palmeiras tem 2 vitórias a mais que o Flamengo. O Palmeiras tem 16 e o Flamengo 14. E aí eu tenho alguns números aqui. Vamos lá. Arrascaeta, 19 gols e 14 assistências na temporada. Luiz Araújo, 12 gols e 8 assistências. Pedro, 13 gols e 6 assistências na temporada. Esses 3 jogadores são os 3 jogadores do Flamengo com mais participação em gol na temporada. O que isso quer dizer? Que os 3 têm que ser titular. Arrascaeta, indiscutível, óbvio, é o melhor jogador do futebol brasileiro atualmente. E Luiz Araújo e Pedro, eles têm que ser mantidos na equipe. Ah, mas Pedro e Arrascaeta não podem jogar juntos. Podem sim. O primeiro gol do Flamengo mostrou isso em cima do Botafogo. Jogada do Arrascaeta, gol do Pedro. Inclusive o Pedro foi quem deu assistência para o gol do Luiz Araújo. Então, gente, o Pedro voltou a jogar bem, voltou a desempenhar, tem que ser titular. Inclusive, o Pedro, em 300 jogos com a camisa do Flamengo, fez 151 gols.
ele participa de um gol a cada 94 minutos com a camisa do Flamengo. É a melhor marca de um jogador com a camisa do Flamengo no século. Como um jogador desse vai ser reserva? Não estou dizendo que na época que ele estava, entre aspas, de migué no treinamento, não treinando bem, deveria ser titular. Não, naquela época o Felipe Luiz estava certo. Mas agora o próprio Felipe Luiz disse que ele está treinando bem, fez 2 semanas ótimas de treinamento, tem que ser titular na minha concepção. E por falar em titularidade, o Flamengo pode ter desfalques importantes contra o Palmeiras. O Felipe Luiz terá os retornos de Wallace e Danilo, que cumpriram suspensão no último duelo com o Botafogo, porém, Cebolinha fora. Inclusive, Cebolinha, enquanto a gente grava esse vídeo aqui, está realizando exames médicos para saber a gravidade da lesão no músculo iliopsoas. Acho que é assim que se pronuncia, perdão, médicos que estão me assistindo, mas para quem não sabe, esse músculo aqui é um dos principais músculos responsáveis pela flexão do quadril, estabilização da coluna e manutenção da postura ereta. Vene, se ele está realizando o exame, como é que o Flamengo já sabe onde é o local da lesão? Por quê? Antes do jogo contra o Bahia, ele sentiu dores nesse mesmo local, foi realizar exames médicos. Na ocasião, não deu nenhuma lesão, apenas o edema. E agora ele sentiu novamente esse mesmo local, as dores no mesmo local, no jogo contra o Botafogo. Tanto é que ele pediu para ser substituído, ficou 20 minutos em campo. Deu tempo até dele participar do segundo gol, foi importante. Então o Flamengo já sabe onde é a lesão, inclusive já sabe que tem lesão, resta saber qual é a gravidade. Ele não joga contra o Palmeiras, isso está certo. Saul é dúvida contra o Palmeiras, galera. Pois é, o Saul não tem presença confirmada contra o Palmeiras, as dores no tornozelo ainda estão incomodando o atleta, ele será reavaliado. O Flamengo treinou nessa quinta-feira, tá? Ele não treinou com os demais jogadores, então não tem presença confirmada contra o Palmeiras, pode ser ausência nesse jogo contra o Palmeiras, e aí quem sabe fica à disposição no jogo contra o Racing. E De La Cruz e Alan treinaram normalmente, os jogadores ficam à disposição. Vendo esse Saul não jogar, e agora o que faz Felipe Luiz? Pois é, o Felipe Luiz tem o retorno do Pulgar, que entrou no segundo tempo contra o Botafogo, ganhou minutagem e fica à disposição contra o Palmeiras. Pode ser Jorginho e Pulgar, a dupla de volantes. Não é nenhum absurdo isso, né? Muito pelo contrário. É um privilégio do Felipe Luiz ter o Saul e o Jorginho à sua disposição. Ah, mas não tem... ter o Pulgar e o Jorginho à sua disposição. Ah, mas não tem o Saul. Mas tem o Pulgar, gente. Pulgar é jogador de seleção, titular absoluto até a lesão dele. E eu acho que ele vai voltar a ser titular, porque ele tem uma característica que o Saul e que o Jorginho não tem. A marcação, a pegada. O Pulgar, ele é esse jogador. Ele só precisa evoluir no quesito cartão amarelo, porque ele toma muito cartão amarelo. Mas ele tem essa pegada. O que Saul e o Jorginho, eles não têm, não conseguem apresentar. Então, acho que o Pulgar, ele volta a ser titular. Sobre o duelo com o Palmeiras, ingressos esgotados, tá? A expectativa da diretoria do Flamengo é a presença de mais de 70 mil torcedores no Maracanã novamente. Não terá aquela redinha no setor visitante para a torcida do Palmeiras, tal como acontece com os visitantes lá no Allianz Parque, mas essa ideia não morreu no Flamengo, pelo contrário, no ano que vem terá isso, porque é uma forma do Flamengo fazer a mesma coisa que o Palmeiras faz quando a torcida do Flamengo vai ao Allianz Parque. E por falar em torcida do Flamengo, parabéns aos torcedores rubro-negros que foram ao Newton Santos ontem. Fizeram uma bonita festa, mesmo em minoria, em vários momentos calando a torcida do Botafogo, inclusive zombando, gritando olé, cantando Ninguém Cala Esse Chororô. Então fizeram uma bonita festa. Parabéns para vocês, torcedores rubro-negros. Valeu, galera! Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!